Aleluia. Eu também quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém, meus irmãos. Aleluia. Tão bom é poder sentir a presença de Deus neste lugar. Aleluia. Glória a Deus. Quero também cumprimentar os irmãos internautas com a gloriosa paz do nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Todos nós sabemos que hoje nós viemos se alimentar da palavra de Deus. Amém? Amém. Quem veio jantar hoje aqui? A palavra de Deus. Aleluia. Estamos, aleluia, estudando o livro de Josué. Todos nós que somos estudantes aqui do culto de terça-feira. Aleluia. As conquistas e as promessas do povo de Deus. Aleluia. Somos um povo que vencemos, conquistamos com a ajuda do nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Como foi dito aqui pelo nosso pastor Wanderson, a lição de número 11. Aleluia. Vamos lá. Glória a Deus. As cidades de refúgio. Vamos repetir? Aleluia. Passou. É isso. Cidade de refúgio. Aleluia. Essa lição é uma lição muito importante para nós. Aleluia. Que vem falar aqui das cidades de refúgio. Como nós sabemos, aleluia, nós vamos aprender ao decorrer dessa lição, que nos dias de hoje nós temos um que nós podemos se refugiar para ele. Aleluia. Que é o nosso Senhor. O nosso textuário, irmão, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46 e o verso 1. Verdade prática diz assim: assim como a cidade de refúgio de Israel, Jesus é a nossa segurança, abrigo e socorro em todas as circunstâncias da vida. Aleluia. Então, a nossa verdade prática está, aleluia, bem explicada aqui para nós. Louvado seja o nome do Senhor, que o nosso Jesus, para nós, nos dias de hoje, aleluia, a não ser que esteja um israelita aqui dentro, né? Não, né? Então, para nós que somos, aleluia, salvos em Cristo Jesus, nós temos a nossa segurança mediante a cruz de Cristo, aleluia. Porque desde o princípio, aleluia, Deus assim o fez para que viéssemos ter esse refúgio. E tem mais, não é só na terra, esse refúgio será eternamente, aleluia. Quem pode dar um glória a Deus? Aleluia. Leitura bíblica foi lida aqui, glória a Deus, pelo nosso pastor Wagner, teve lendo aqui a leitura bíblica em classe. Nós vamos estar lendo para avançar por conta da hora. Aleluia. A nossa palavra-chave aqui é o nome refúgio, como estamos estudando aqui sobre as cidades de refúgio. Aleluia, que diz assim: local para onde alguém foge, a fim de estar em segurança. Aleluia. Então só vai à procura de refúgio, aleluia, aqueles que estão em perigo, aqueles que estão, aleluia, com sentença, aqueles que estão com sentença de morte. A palavra refúgio eu tive pesquisando e fui ver aqui no original, aleluia, ela se destina para 3 palavras. A primeira palavra é proteção, aleluia, refúgio, aleluia, destina-se à proteção. A segunda palavra é segurança. E a terceira palavra é confiança. Proteção por quê, irmão Josué? Porque Deus, Ele é o nosso protetor. Aleluia. Ele é poderoso em nos assegurar, aleluia, com proteção. Segurança porque o refúgio em Deus é um lugar seguro
onde podemos nos esconder, aleluia, e estar protegido. Confiança porque, aleluia, buscar refúgio em Deus implica confiar nele e na sua capacidade de proteger e cuidar de todos nós. Amém? Quem entende, dê um glória a Deus e aleluia. Então, proteção, segurança e confiança. Quando nós se refugiamos em Deus, aleluia, assim que, como diz aqui a nossa palavra-chave, aleluia, você está tendo proteção, segurança e confiança. Amém? Introdução. As cidades de refúgio foram estabelecidas por Deus para abrigar as pessoas que cometessem homicídio involuntário. Números 35, 11. Às portas delas, o acusador apresentava-se perante uma corte de anciões, a fim de justificar-se e provar que não teve a intenção de matar o seu semelhante. Essas cidades, como providência divina, ilustram perfeitamente a verdadeira segurança que só encontramos na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmão, aqui na nossa introdução, os irmãos que estiveram aí estudando a revista ao decorrer da semana, aqui em Números 35, nós vamos ver, aleluia, que essas cidades foram estabelecidas por lei, aleluia, mandada por Deus ao seu servo Moisés, primeiramente, e depois foi, aleluia, finalizada por Josué, né, após o Jordão. Então, essas cidades, nós podemos ver aqui que elas serviriam de refúgio para aquele que matasse alguém, matasse o seu semelhante, mas que não fosse uma morte planejada, não fosse uma morte assim projetada, com querer, na nossa linguagem, né? Mas uma morte acidental. Por exemplo, vamos trazer um exemplo aqui, um acidente, né? Vamos dizer assim, nos dias de hoje, um acidente. Vem um carro, alguém atravessa sem querer, aleluia, na frente do carro, e alguém vai e mata a pessoa. Então, aleluia, essas cidades serviriam de refúgio para essas tais pessoas, né? Mas, aqui na nossa introdução está dizendo que tinha um objetivo essa lei, aleluia, porque toda a Bíblia, se nós formos estudarmos, como já estudamos e já aprendemos aqui na casa de Deus, nós podemos ver que de Gênesis até ao último livro do Antigo Testamento, nós podemos ver que sempre ela tinha uma direção, né? Sempre ela apontava para quem? Bora ver quem sabe. Para quem? Para Cristo. Então aqui embaixo da nossa introdução diz: essas cidades, como providência divina, ilustram perfeitamente a verdadeira segurança que só encontramos na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Então vamos entrar na nossa lição, o primeiro tópico. Glória a Deus. Aqui está. Primeiro tópico: as cidades de refúgio e seus propósitos. Josué 20, do versículo 2 ao 6. Diz assim: de acordo com Números 18, 20 e 24, os levitas não herdaram qualquer parte da terra prometida, pois Deus mesmo era a sua herança. Versículo 20. Os levitas receberam por ordem divina apenas 48 cidades dentre as tribos dos filhos de Israel. Dentre elas, 6 foram separadas como cidades de refúgio para abrigar o homicida involuntário. 3 ficavam a leste do Jordão: Bezer, Ramotes e Golã. E 3 ao oeste: Hebrom, Siquém e Quedes. Todavia, se o refugiado saísse dos termos da cidade, poderia ser morto pelo vingador de sangue. O acusado deveria obrigatoriamente permanecer na cidade até a morte do sumo sacerdote. Amém? Então, irmão, aqui em cima, nós podemos ver, como está escrito lá em Números 35, que o Senhor não repartiu terra para os levitas, né? Mas
ele ordenou a Moisés e ordenou também a Josué, falou com esses homens, aleluia, que desse cidades a eles. Se você vê aqui em Números, foram separados 42 cidades, e mais essas 6 cidades aqui, no total deu 48, como está escrito aqui bem, aleluia, na nossa lição. Então foram 48 cidades para que os levitas viessem morar, para que os levitas viessem habitar. E se nós formos ver lá, eles tinham direito de uma parte ao redor das cidades. Para quê? Para eles plantar, para eles cuidar dos seus animais, né? Porque os levitas não tinham terra. Então, o Senhor pede para que separasse essas cidades, perdão. E dentre essas 48 cidades, Deus, olha como é que Deus é maravilhoso. Ele separa 6 cidades, a qual os levitas habitassem. Louvado seja o nome do Senhor. O que significa isso? 6 cidades aonde a presença do Deus Altíssimo era, aleluia, era invocada, era constante, né? O nosso Deus era adorado constante, porque ali os levitas habitavam, ali os sacerdotes habitavam, ali eles invocavam o nome do Senhor, porque eram as suas cidades. E sabemos que os levitas foram separados para uma obra específica, que era cuidar da casa de Deus, que era fazer, aleluia, e que era ter o cuidado na casa do Senhor. Então eram homens que estavam preparados, homens que conheciam as leis, homens que estavam capacitados, já nasciam, os filhos dos sacerdotes já nasciam e já se tornavam levitas, aprendiam as leis, aleluia, aprendiam a adorar a Deus, aprendiam a buscar a Deus, aprendiam a confiar em Deus. Então, irmãos, essas cidades, Deus manda separar 6 das cidades dos levitas, para que aquele homem que cometesse esse assassinato tivesse refúgio, aleluia. E nós sabemos que só diante de Deus, só diante do nosso Senhor Salvador Jesus, nós temos o pleno refúgio. Então podemos ver aqui que já apontava para nosso Cristo, amém? Os levitas receberam, por ordem divina, apenas 48 cidades, dentre delas das tribos dos filhos de Israel, como o número 35, 2, 5, 7. Dentre elas, vamos aprender aqui os nomes das cidades. Dentre elas, 6 foram separadas como cidade de refúgio, para abrigar o homicida involuntário. 3 ficavam a leste do Jordão, está ali. Vamos lá, dizer o nome das cidades. Ficava ao leste do Jordão: Bezer, Ramotes e Golã. E 3 ao oeste: Hebron, Siquém e Quedes. Guardam aí o nome dessa cidade, que depois vai ter algo muito forte para nossas vidas. Essas cidades representavam, aleluia, algo muito importante para nós, amém? Aqui no finalzinho diz: todavia, se o refugiado saísse dos termos da cidade, poderia ser morto pelo vingador de sangue. Então, irmãos, nós podemos ver aqui que no Antigo Testamento, para o povo de Israel, não tinha moleza, né? Não tinha, aleluia. Depois nós vamos ver como eram as leis, como era o judiciário, aleluia, para o povo de Israel, e não era moleza, né? Então podemos ver aqui, se o homicida, se aquele homem que procurou refúgio nestas cidades, estava ali guardado, protegido pelos levitas, pelos sacerdotes, a lei estava amparando ele enquanto ele estivesse dentro da cidade, evangelista Diácono. Se saísse da cidade, aleluia, a lei deixava de ampará-lo, aleluia. E para trazer para os nossos dias, podemos ver que fala tudo conosco, né? Essa lição, nós que estudamos. Trazer para os nossos dias, nós podemos ver que nós temos um perigo lá fora eminente, aleluia.
Aqui diz o vingador de sangue, e nós sabemos que a igreja, nós que procuramos refúgio no Senhor Jesus, que procuramos refúgio perante o Espírito Santo, perante o Deus Altíssimo, que fez os céus e a terra, Ele nos garante essa proteção enquanto nós estivermos junto com Ele. Aleluia! Se sair, o vingador de sangue pode te pegar na porta. Aleluia! Então vamos, aleluia, viver em constante comunhão com Deus, em constante comunhão com o Espírito Santo, porque é Ele que me guarda, é Ele que te guarda, é Ele que guarda a tua casa, a tua família, é Ele que guarda os teus filhos, amém? Obrigatoriamente, o acusador deveria obrigatoriamente permanecer na cidade até a morte do sumo sacerdote. Isso aqui é lei, irmãos. Mas para nós temos uma vantagem. Aleluia. Eu me alegrei muito quando eu li aqui esse tópico, esse primeiro subtópico, porque ele diz que ele permaneceria ali guardado com a lei, enquanto o sumo sacerdote, evangelista Vandes, estivesse vivo. Aleluia. Então nós temos aqui uma rica oportunidade, porque o nosso sumo sacerdote, aleluia, ele não morre. Muitos pensam que lá na cruz foi o fim do nosso sumo sacerdote, mas não, ele está vivo, aleluia, ele reina, oh glória. Hebreus 6:20, vou deixar aqui esse versículo, que diz assim: onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, se doou por nós, feito eternamente sacerdote, aleluia, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o nosso sumo sacerdote, aleluia, ele não morreu, ele está vivo, aleluia. Então você tem eternamente essa segurança, aleluia. A segurança em Cristo, ela é permanente e eternamente, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Subtópico número 2. Vamos lá? Aleluia. Subtópico número 2. O sistema judiciário da lei. As passagens de Êxodo 21, 24, Levítico 24, 20 e Deuteronômio 19, 21... mostra-nos claramente como funciona o sistema judicial naqueles tempos. Isto é, olha só como era a lei para os judeus, para os israelitas. Isto é, olho por olho, dente por dente, mão por mão e pé por pé. Havia leis para diversos tipos de crimes, os de natureza religiosa, Êxodo 23, 5, material, moral, pessoal. As cidades de refúgio foram criadas com o intuito de impedir a vingança contra alguém que praticasse um homicídio não culposo, pois o desejo da vingança da família da vítima não sempre era justo, razão pela qual a lei concedia ao homicida a oportunidade de se refugiar e obter justo julgamento. Olha aqui, irmãos, muito interessante aqui como eram as leis, como eu disse agora no início, era mais rigorosa, né? Se você for ler aqui em Josué 22 e 6 e número 35 mostra como eram as leis, né? Vou ler aqui uma lei aqui, em números 35, aleluia, para nós vermos um pouco aqui. Eu não vou ler todo o capítulo, mas só para você ver como era o estado da lei. Diz assim: e falou o Senhor a Moisés nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, de Jericó, dizendo: dá ordem aos filhos de Israel que dê herança, aleluia, não é aqui que eu queria ler, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler aqui em Êxodo 23, Êxodo 20 e 21, os irmãos quiserem aí abrir a Bíblia. Diz assim, uma lei: essas são os estatutos que lhe
proporas. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º será ferro de graça. Se entrou só com o seu corpo, só com o seu corpo sairá. E ele será homem casado, será a sua mulher com ele. Se o seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe haver dado filhos ou filhas, e a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá só com o seu corpo. Mas se aquele servo expressamente disser: eu amo o meu senhor e a minha mulher, e os meus filhos, não quero sair fora. Aleluia. Então, irmãos, aqui no Êxodo 21, 20, 21, 22, se você pegar, você vai ler, aleluia, e ver o quão grande era e quão rigorosa era as leis, aleluia, acerca de quem praticava erros, falhas, aleluia, perante o povo de Israel. Amém? As cidades de refúgio, olha só, as cidades de refúgio foram criadas com o intuito de impedir a vingança contra alguém que praticasse um homicídio não culposo, pois o desejo da vingança da família da vítima não culposo não era sempre justo, razão pela qual a lei concedia ao homicida a oportunidade de se refugiar e obter justo julgamento. Então podemos ver, irmãos, como foi dito aqui, que a lei era dente por dente, mão por mão, né? Pé por pé. Aquele que matava deveria morrer, né? Então eles tinham isso já com eles, né? Eles tinham isso com eles, e a lei amparava para que viesse ser concretizada. Se aquele que matasse, ele escorriu. A Bíblia diz que o irmão ou o parentesco mais velho, ele tinha o direito de ir lá e acertar as contas com quem matasse, né? Ele ia lá e tinha o direito, a lei dava o direito para ele acertar as contas no linguajar de hoje. Então, para aqueles que tinham refúgio, para aqueles que matavam, aleluia, tiravam o sangue do seu semelhante, eles tinham essas cidades de refúgio, né? Louvado seja o nome do Senhor. As leis eram tão rígidas, que se acontecesse algo semelhante a isto, o povo de Israel tinha o direito de tirar a vida do outro, daquele que cometeu o suicídio. Então, muitas das vezes, por exemplo, aqueles que tirassem a vida de alguém que não fosse culposo, os familiares daquele iam perseguir ele até tirar sangue dele também, né? Porque a lei dava direito. Por isso que Deus, já pensando, irmãos, Deus é muito maravilhoso, muito misericordioso, porque Ele pensou tudo nos seus mínimos detalhes, né? Ele pensou tudo, aleluia, para que o homem vivesse bem na face da terra. Ele planejou tudo para que o homem, o seu povo e o povo de Deus em Cristo vivesse bem na face da terra. Então, essas cidades eram de refúgio para aqueles que cometiam o assassinato sem ter culpa. Subtópico número 3. Vamos lá? A profanação da terra prometida. Não profaneis a terra em que estais. Versículo 33. A terra prometida era santa e jamais poderia ser profanada, visto que o próprio Deus habitava no meio dos filhos de Israel. Permitir que o assassino de uma vida inocente não pagasse por o seu crime era o mesmo que corromper ou profanar a terra. Segundo Gênesis 4, 10 e 11, o sangue absorvido pela terra clamava contra a vida daquele que o derramou. Esse princípio baseia-se no fato de que o sangue é vida
e sendo vida, a terra contaminada exigia morte do assassino, vida por vida, sangue por sangue. Isso ilustra o sacrifício cruento do nosso Senhor Jesus Cristo. Somente a morte expiatória de Jesus é capaz de eliminar a culpa do pecado e libertar o pecador da maldição e condenação da lei. Então, irmão, nós podemos ver aqui, como aqui em Gênesis fala, quando o seu irmão lá matou o outro irmão, Caim matou Abel, aleluia, nós podemos ver que aqui a terra clamava pelo sangue do assassino, né? A terra, ela gritava para que o sangue do assassino fosse derramado. E nós podemos ver aqui que a terra a qual Deus separou para o povo de Israel era uma terra santa, né? Era Canaã de Deus. Era santa por quê? Porque foi Deus que separou, e Deus, ele disse para o seu povo que iria habitar no meio do povo, né? Iria estar no meio da congregação de Israel. Então toda a terra de Israel, nesse sentido aqui desse tópico, desse subtópico, enfatiza que Deus habitava, enfatiza que o nosso Senhor, ele habitava no meio de Israel. Então, derramar sangue do inocente era como profanar, deixar o assassino vivo, era como profanar a terra, né? Algo muito, aleluia, interessante. Por isso que Deus, ele estabelece as leis. E as leis, como nós vimos no segundo subtópico, não era de brincadeira, né? Matou, morreu, né? Podemos ver no segundo subtópico que era dente por dente, mão por mão. Porque se deixasse, como diz aqui, permitir que o assassino de uma vida inocente não pagasse por seu crime, era o mesmo que corromper ou profanar a terra. Então teria que essa pessoa derramar o seu sangue também por aquela vida. Derramar o seu sangue. Nós podemos ver na lei que até se matasse um animal por querer, né, ele teria que dar outro animal para o dono desse animal que ele matou, né? E tem mais, se ele matasse com querer, ele também seria morto, né? Porque a lei permitia. Se um animal matasse um outro animal, e o dono desse animal que matou soubesse que o animal dele era perverso, ele teria que dar outro animal também, né? Teria que pagar. Então, irmãos, a lei era muito rigorosa. E para os que viviam perante a lei, eles não tinham o direito a qual você tem hoje, né? Para ter o direito deles lá, eles tinham que sacrificar animais, mas mesmo assim não cobria todo o pecado, não cobria todo, aleluia, a sua vida, cobria um pecado específico, aleluia, mas o nosso Senhor, como diz aqui no final, somente a morte expiatória de Jesus é capaz de eliminar a culpa do pecado e libertar o pecador da maldição e condenação da lei. Aleluia. Então, para eles no passado, não tinha isso que nós temos. O nosso Senhor, aleluia, mediante a cruz do Calvário, ele pagou todo, ele derramou o seu sangue na terra, porque quem derramasse sangue inocente na terra, deveria derramar o seu sangue também, aleluia. E Jesus veio, aleluia, derramou o seu sangue inocente por todo o pecado de toda a humanidade, aleluia. Então nós entramos nesse direito mediante ao sacrifício de Cristo. A lei, ela não tem domínio, ela não tem mais domínio na minha vida e na tua vida, porque o nosso Jesus, ele pagou tudo na cruz do Calvário, amém? Glória a Deus.
Sinopse tópico 1. Aleluia. 48 cidades pertenciam aos levitas, e 6 delas eram cidade de refúgio. Foram criadas para impedir a vingança contra o homicida culposo. Então, essas 6 cidades, 3 ao lado do Jordão, antes da travessia do povo, e outras 3 em Canaã de Deus. Amém? Tópico número 2. Vamos lá, vamos correr. O sentido figurado das cidades de refúgio. Então, nós vamos ver aqui agora o significado das cidades a qual foram separadas, né? Para que esse homem que cometesse esse crime, porque o crime lá na lei, matou, teria que derramar também seu sangue perante a terra, aleluia. E nós vemos que Jesus, ele já deu o seu sangue para mim e por você. Vamos ver os significados agora das cidades. Todas elas têm um significado muito importante para nós. Nós vamos estar vendo agora, aleluia, e vamos trazer para os nossos dias, porque é muito importante isso aqui, muito interessante, amém? A cidade, o primeiro subtópico, diz assim: Quedes, santificação para o impuro. Está ali na nossa revista, ali no nosso slide. No original, o termo Quedes significa santo ou santuário. O nome dessa cidade ilustra perfeitamente o que Cristo é para nós, nosso santo refúgio. Jesus é santo e santificador dos que dele se chegam. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É a sua santidade que nos assegura a salvação eterna. Podemos ver que na lei, nós não tinha, os israelitas, quem vivia debaixo da lei não tinha esse direito, aleluia. Mas aqui, para nós temos esse direito, por quê? Porque o nosso Jesus, mediante o seu sangue, mediante o sangue que foi derramado, como diz aqui a cidade de Quedes, é santificação. Ele nos purifica, ele nos, aleluia, nos santifica, porque ele derramou o sangue dele na cruz do Calvário para que nós fôssemos limpos. Então, todos aqueles que se achegam ao Senhor Jesus, todos aqueles que se chegam a Ele, torna-se santo, é santificado, aleluia, porque o nosso Deus, como diz na sua palavra, Ele é santo, e todos aqueles que se achegam acham refúgio, porque o nosso Deus, Ele é santo. Vamos abrir aqui, irmãos, alguma referência aqui em Atos, para não ficar só aqui na leitura. Vamos aqui ler na Bíblia, porque é a Bíblia que nos alimenta, amém? Glória a Deus. Atos, capítulo 3, 14, vamos lá, os irmãos que têm aí a Bíblia, vamos abrir para nós ler aqui a referência aqui, sobre, aleluia, o santificador, o nosso Cristo. Diz assim, capítulo 3, 14, diz assim: Mas vós negaste o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida, né? Então podemos ver aqui a referência, podemos ver que aqui o escritor está escrevendo acerca do nosso Cristo, né? Que quando o povo gritou lá para soltar Barrabás, quiseram o homicida, quiseram o assassino, em vez de querer o santo e o justo que estavam perante eles, amém? 4, 27, vamos lá, mais uma referência, aleluia. Porque verdadeiramente, contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram
não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com o gentil e todo o povo. Então, irmão, podemos ver aqui que o povo não fizeram conta, aleluia, do santo, do justo que estava mediante ele, aleluia. Não quiseram se achegar a ele, podemos dizer assim, não quiseram, aleluia, se achegar a ele, ter o cuidado de se achegar ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas entregaram ele à morte. Aqui em João 1:29, mais uma referência, para nós lermos aqui nesse subtópico, João 1:29, para nós passar para o outro subtópico. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Então, o nosso Deus que tira o pecado do mundo, João viu quando ele desceu para ser batizado. Quando ele viu o Cordeiro que tira o pecado do mundo, João se alegrou e falou isso. Então, podemos ver que o nosso Deus é o que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, só quem é santo pode tirar pecado, aleluia, do mundo. Amém? Vamos ver o significado de Siquém? Lugar para o cansado. Siquém, no original, significa ombro ou costas. O ombro é a parte superior do braço, João 31:22, que tem força para suportar peso. Assim como Siquém, Jesus é o refúgio para o cansado e oprimido. Ele é o bom pastor que carrega a ovelha ferida sobre os seus ombros. Olha só, irmão, que interessante, que importante, né? Aleluia, o significado da cidade de Siquém, aonde o homicida, o homem, aleluia, se refugiava. Então a cidade de Siquém era para aqueles que estavam cansados, aleluia, eles corriam para lá. Ou melhor, o nosso Senhor, aleluia, carregava nos ombros, né? Como diz aqui, o bom pastor carregava a sua ovelha ferida sobre os seus ombros. Então podemos ver, irmãos, que todas as cidades, elas tinham um significado que para nós é muito importante, a qual, aleluia, naquela época, como eu disse antes, muitos não tinham essa oportunidade, muitos não tinham esse privilégio, mas nós temos esse privilégio, aleluia, de correr, aleluia, de ser abraçado pelo nosso Senhor. Então, Siquém significa ombro, costas, aleluia. Vamos ver aqui uma referência, Isaías 10, está ali também na nossa revista. Vamos ler aqui em Isaías 10, para nós, aleluia, ver o que Isaías escreve para nós. Isaías 10, o capítulo 27, diz assim, aleluia: e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Aleluia. Então podemos ver aqui que o nosso Senhor Jesus, essa profecia aqui de Isaías se cumpriu. Ele tomou todo o nosso jugo, ele tomou todo o nosso cansaço sobre a cruz, sobre os seus ombros, e levou consigo. Então, irmãos, podemos aprender aqui que não há cansaço para o povo de Deus, né? Não há fadiga. Mesmo que o corpo físico todo estiver cansado, mas o Espírito, aleluia, o Espírito que está dentro de você, aleluia, se coloca de pé, porque o nosso Cristo, o nosso Senhor, diz a palavra de Deus, que levou sobre si todas as nossas enfermidades. Isaías, aleluia, diz que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, as nossas dores, o nosso cansaço, as nossas doenças, as nossas fadigas, aleluia. Quem pode dar um glória a Deus? Porque ele levou sobre os seus ombros, aleluia, todos os nossos cansaços, amém? Glória a Deus. Subtópico 3 do tópico 2, vamos lá. Hebrom, lugar de comunhão.
O termo Hebrom significa comunhão ou associação. Esta cidade foi designada para ser o refúgio para o desamparado e solitário. Jesus é o nosso refúgio seguro para o desamparado. Seu sangue nos aproxima de Deus. Oh, glória! Garantindo-nos todas as beatitudes salvíficas. Ele nos reconciliou com Deus, com o Espírito Santo e uns com os outros. Já não somos mais solitários, desamparados, pois habitamos em família. Glória a Deus. Então, aqui é muito importante para nós também, por isso que é bom, sempre o nosso pastor está dizendo aqui, para vir congregar, para vir buscar a Deus em família, porque nós somos uma família, nós não somos mais lá do mundo, né? Nós não vivemos mais lá no mundo, então os nossos interesses é aqui na casa do nosso papai, né? Os nossos interesses é com as coisas do céu, os nossos interesses é com as coisas de Deus. Ele diz aqui que seu sangue nos aproximou de Deus. E às vezes, pastor Sandro, eu fico pensando, alguns que se dizem, né, salvo, crente em Deus, aleluia, e gosta de ficar fora da bênção, ficar longe, ficar distanciado, aleluia. Os verdadeiros que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, gosta de estar perto um dos outros, gosta de estar perto da palavra, gosta de estar perto, juntos, aleluia, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, mediante ao sangue do Cordeiro, ele nos aproximou de Deus, garantindo todas as beatitudes salvíficas. Olha só, então, a herança de Cristo, ele nos fez ter parte disto. Mediante a cruz, ele nos fez ter parte, aleluia, da herança de Cristo. E ele nos uniu e nos reconciliou com Deus, com o Espírito Santo, uns com os outros. Já não somos solitários, desamparados, pois habitamos em família, aleluia. E quem habita em família, como foi dito aqui pelo diácono Gabriel, aleluia, se preocupa, né? Um com o outro, se preocupa, como lá no início da igreja. Tem um cuidado um do outro, amém? Que nós venhamos viver nesses dias o que a palavra de Deus nos ensina. Bezé, lugar de refúgio para o fraco. É interessante que a gente vamos vendo, isso tudo às vezes, ou antes, nós já passamos, né? O significado dessas cidades. De acordo com o original, Bezé significa fortaleza. Essa cidade era uma fortaleza para o homicida voluntário. Semelhantemente, Cristo é o nosso abrigo. Salmo 91, 9. Fortaleza, versículo 2. E proteção. Nele temos segurança e força para enfrentar todas as adversidades da vida. Vamos lá ver aqui a referência, irmão, para não ficar só na leitura. Aleluia. Salmos 91. Um salmo bem conhecido. Todos nós conhecemos o Salmo 91. Aleluia. Versículo 2 diz assim: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Salmo 9 diz: porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Então, meu irmão, você que se encontra fraco, eu creio que aqui dentro não tem nenhum fraco, mas os que estão em casa, aleluia, você que se encontra fraco, aleluia, sobrecarregado, o teu Deus, o meu Deus, é que pode te fortalecer, aleluia, é que pode te dar esse abrigo, essa fortaleza, aleluia. Ele é o socorro bem presente, como diz aqui o salmista, amém? Então vamos confiar e correr para esse abrigo, que é o nosso Deus, o nosso Jesus Todo-Poderoso. Para encerrar essa lição, aleluia,
vamos passar aqui para o subtópico número 4. Aleluia. Número 5, na verdade. Diz assim: Ramote, lugar de refúgio para os humilhados. Vamos lá ver. Ramote no original quer dizer exaltação, elevação. Assim como Ramote, Jesus é o nosso lugar de elevação. Ele foi humilhado até a morte, mas Deus o exaltou soberanamente. A Bíblia afirma que, excetuando o pecado, em tudo o Mestre amado foi semelhante aos irmãos. Por isso, pode socorrer os que são tentados e exaltá-los. Ele é o nosso sumo sacerdote fiel e misericordioso. Nele encontramos paz, esperança e segurança. Portanto, não temas, o Senhor exalta os abatidos. Aleluia. Então podemos ver aqui que Ramote, aleluia, aqueles que se sentiu humilhado, né? Aqueles que se sentiu humilhados, corre para Ramote, porque significa exaltação, elevação. O nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, Ramote, Jesus é o nosso lugar de elevação. Olha só, ele foi humilhado até a morte, né? E a Bíblia diz aqui em Filipenses que foi até a morte de cruz, né? Aqui esse subtópico está dizendo que ele, com sua majestade sendo Deus, todos nós sabemos que ele é Deus, aleluia, mas ele tirou essa capa de Deus. Como diz aqui na leitura, ele fez semelhante a nós, os irmãos. Ele se fez semelhante a mim e a você, né? Para quê? Para entender verdadeiramente, para sentir de perto, aleluia, o que a humanidade passava, o que a humanidade sentia, o que a humanidade, aleluia, sofria, né? Então ele se fez semelhante a nós. E fazendo isso, ele sabe muito bem, é por isso que ele, aleluia, é a nossa exaltação. Por isso que o nosso Senhor, aleluia, compreende as nossas dores, compreende, aleluia, as nossas guerras, porque ele fez semelhante igual a mim e a você. Ele fez-se semelhante, é muito, aleluia, glorioso isso aqui, porque ele largou a sua majestade. Ele deixou tudo, né? E mais interessante que ele largou tudo por algo que para a humanidade não era válido, não tinha valor nenhum, né? Mas ele disse: eu vou lá, aleluia, porque eu achei valor, eu digo que eles têm valor. Então, irmãos, você que se sente humilhado, aleluia, sinta-se abraçado, aleluia, por esse Deus, porque ele achou valor em mim e achou valor em você, amém? Encerrando, 6, Golã, lugar de refúgio para o triste. A pessoa que fugia para uma cidade de refúgio estava aflita e triste. O termo tristeza, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, tem o sentido de labor, de dor ou lamento por algo negativo. Cristo é o nosso refúgio contra a tristeza. Então, meu irmão, você que se encontra triste, abatido, aleluia, aqui a nossa lição de hoje, Golã significa que Cristo, aleluia, que tira a tristeza, é o nosso motivador todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor. Então, você que está com dor, você que está lamentando, não lamente mais. Ouça a palavra de Deus. Cristo, aleluia, ele te alegra. Cristo, ele tira essa tristeza. Cristo troca, aleluia, a página dessa vivência que você vem vivendo hoje. Aleluia. Eu creio que a partir de hoje, essa página vai virar, e a partir de agora, vai ser alegria em Cristo Jesus, amém? Vai ter alegria na tua casa, vai ter alegria no meio da tua parentela. Para me encerrar, Romanos 14, aleluia,
Vamos ver aqui em Romanos 14, e eu já encerro, aleluia, e passo para o meu pastor. Romanos, aleluia, Romanos 14, e o 17 para nós, aleluia. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo, aleluia. Então o reino de Deus, aleluia, você que está triste, se achegue perto do reino de Deus, porque é paz, porque é alegria, aleluia, da parte de quem? Do Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor. Sinopse do número 2, aleluia, glória a Deus. 3 cidades de refúgio ficavam ao lado leste do Jordão: Bezer, Ramotes e Golã, e 3 do lado oeste: Quedes, Siquém e Hebron. Conclusão: a principal lição que aprendemos neste estudo é que o Senhor Jesus Cristo é o perfeito refúgio para o necessitado, oprimido e triste. Jesus foi feito por Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, 1 Coríntios 1,30. Ele é o nosso escudo, nele temos paz, descanso, segurança, alegria e vitória nas lutas de cada dia. Vamos repetir aqui o final, aqui depois do ponto? Nele temos amém? Glória a Deus. Eu agradeço aqui a minha oportunidade. Eu quero passar aqui para o nosso pastor Sâncio, aleluia. Glória a Deus, pastor Sâncio.